Olá, sejam bem-vindos ao canal da Loja Tear. E hoje eu tô aqui invadindo o canal deles. Meu nome é Marcela Dati, sou professora de costura criativa. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer este puxa-saco. Super simples, prático de fazer e é uma peça muito vendável, né? A gente vai fazer uma sequência de vídeos usando esse barrado aqui pra gente fazer uma coleção de um kit contendo um pano de prato, o puxa-saco e também um batimão. Então a gente vai deixar na descrição do vídeo o link para os próximos vídeos para você fazer o kit completo. Todos os materiais você encontra na Loja Tear. Aqui na descrição do vídeo também tem o site deles, o contato para vocês entrarem em contato e adquirir tudo certinho, tá bom? Aqui a gente está usando, vamos começar então pelos materiais que a gente vai precisar para fazer esse puxa-saco. Aqui a gente está usando um barrado que já vem pronto no tecido, né? A gente compra aqueles painéis que vem vários barrados. Então a gente vai fazer esse puxa-saco aqui usando esse barrado para a gente decorar ele. Então geralmente os barrados eles têm 15 centímetros de altura. E aqui na extensão a gente tem 45 centímetros de largura. Então a altura 15 e aqui 45. E aí pra fazer a composição, eu tô usando esse tecido cru, que a gente vai pôr acima e abaixo. Na medida a gente vai cortar duas vezes, tá? Na medida de 45 também de largura por 25 de altura, tá? Isso aí a gente vai colocar em cima e embaixo. Aqui eu já aproveitei e fiz uma bainha, tanto em cima quanto embaixo, que é para dar o acabamento no final do nosso puxa-saco. Então o que eu fiz aqui? Dobrei uma vez e dobrei uma segunda vez. Passa no ferro e aqui a gente vai passar uma costura reta só para fechar e dar acabamento na nossa bainha. Fiz isso nos dois pedaços de tecido que a gente cortou. Então vamos lá, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos unir todos esses tecidos com o barrado. A gente vai pegar o barrado e vai posicionar desta forma aqui o tecido. Aqui é a frente do barrado e aqui teoricamente a frente do nosso tecido. Se caso você estiver usando um tecido estampado que tenha a estampa aqui, então você sempre vai colocar frente com frente, tá? Aqui como o tecido não tem, eu vou me direcionar pela bainha que eu fiz. Então a bainha tem que ficar como se fosse o avesso do nosso tecido. E aí a gente vai passar uma costura reta aqui e vou passar uma costura também aqui, fechando a nossa bainha. E aí eu já volto a mostrar pra vocês para fazer a parte de baixo. Ó, passei a costura então aqui, fechando a nossa bainha, só pra dar um bom acabamento e ficar bonito no nosso puxa-saco. Aqui, eu passei a costura também, unindo os dois dessa forma aqui, conforme eu falei pra vocês. E o que a gente vai fazer aqui agora? Do lado direito, a gente vai dobrar dessa forma aqui assim, e passar uma costura aqui, rebatendo. A gente vai rebater, fica um acabamento bonito e também a gente dá o acabamento aqui na parte de trás. Feito isso, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na parte de baixo. Pegar outra parte que a gente já cortou, fazer da mesma forma. Encaixou aqui, passa a costura aqui na bainha, dobra e rebate aqui. Vou fazer isso tudo e mostro pra vocês.
Prontinho, ó, tudo costuradinho, belezinha. Agora a nossa parte externa tá perfeita. Agora a gente vai colocar o viés na parte de cima e na parte de baixo, que a gente vai... Esse viés a gente vai usar para colocar o elástico e fazer aquele franzidinho do nosso puxa-saco. Então, das extremidades, né, tanto de cima quanto de baixo, a gente vai medir 8 centímetros. Daqui pra cá, 8 centímetros. Vou passar um risco, isso na parte do avesso da nossa peça, tá? Então, passou um risco aqui. Aí eu vou pegar a outra extremidade também. E marcar também 8 centímetros. Feito isso, essa marcação, a gente vai pegar um viés largo, tá? E aí a gente vai posicionar ele exatamente no risco que a gente fez. Do risco para o centro, tá? Abaixo do risco, da marcação que a gente fez, para baixo. Daqui pro centro e de lá pra cá também a mesma coisa. A gente corta aqui um pedacinho do viés, vai colocar tanto em cima quanto embaixo, passar uma costura dessa forma aqui, ó, passa uma costura aqui e passa outra costura aqui. E aí depois que a gente vai passar o elástico. Pronto, gente, já passei o viés, tá vendo? Passa uma costurinha na voltinha aqui, fica com um acabamento bonito. Aqui também fica com uma costurinha e na hora de que vai franzir também fica bem legal. Agora, a gente vai passar o elástico. O que que eu faço primeiro de tudo? A gente pega o passo elástico, coloco ele aqui dentro do viés, ó, entre o viés e o tecido. E vou entrando com ele até que ele fique bem rente aqui o elástico, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Coloquei o elástico, ele ficou aqui, ó, bem na pontinha. O que a gente vai fazer agora? A gente vai passar uma costura aqui de segurança pra prender esse elástico aqui dentro. E depois que a gente vai puxar o nosso passo elástico até o final. E aí depois, terminando, tirando ele aqui, a gente passa outra costura aqui, segurando o nosso elástico aqui dentro. Qual o tamanho que eu tô usando de elástico? Aqui eu cortei... Deixa eu medir aqui pra vocês, aqui, desse lado. 25 que tá usando, eu vou usar 20 centímetros, tá? Então... Deixa eu medir aqui. A gente vai usar 20 centímetros de elástico, tanto em cima quanto embaixo. E fazer esses dois procedimentos em cima e embaixo da mesma forma. Passando o elástico primeiro. Vou cortar aqui, vou passar lá na máquina. E já venho mostrar pra vocês como que ficou.
Olha só, ele tá começando a dar cara nosso puxa-saco. Passei o elástico da forma que eu passei pra vocês. Agora a gente vai fazer uma fitinha pra colocar aqui pra gente pendurar o nosso puxa-saco. E aí, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma tira, aqui tá medindo 20 centímetros por 6. Aí, o que eu fiz? Dobrei ao meio, assim, passei o ferro, e aí dobrei as duas pontas aqui, encontrando no centro, e novamente eu dobrei pra ficar desse tamanho. Esse tamanho de 20 centímetros, geralmente eu corto padrão quando eu vou fazer essas tiras. E aí, depois eu meço na peça, às vezes fica comprido, eu tiro um pedacinho, mas geralmente é o tamanho que eu faço para colocar essas fitas. Feito isso, eu vou passar uma costura reta aqui de um lado e aqui fechando do outro, para depois a gente encaixar na nossa, no nosso puxa-saco. Vamos lá? Pronto, ó, tirinha feita, passadas as costuras, tá vendo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fechar o nosso puxa-saco. Então, aqui, por exemplo, o nosso barrado tem sentido, certo? As frutas tem que ficar pra cima. Então, isso que a gente tem que prestar bastante atenção a hora que a gente for colocar o nosso tirantinho aqui e colocar ele na parte de cima, para as frutas não ficarem de ponta cabeça. Mas isso a gente vai encaixar ele a hora que a gente estiver fechando. Então, o que a gente vai fazer? Dobra o puxa-saco dessa forma. Aqui, ó, vocês dão uma esticada no elástico para ele ir mais pro centro, pra gente conseguir costurar. Ó, a gente vai unir toda a extensão aqui e a gente vai passar uma costura reta aqui para fechar o nosso puxa-saco. E aí, antes, a hora que a gente chegar, se vocês já quiserem até, ó, que é a parte de cima, tá? A gente vai posicionar ele aqui exatamente no finalzinho do barrado. E aí, a gente vai posicionar e passar a costura. Então, vai passando a costura, a hora que chegar aqui onde a gente vai colocar a fitinha, encaixa ela aqui pra dentro, passa e depois a gente vai cortar isso daqui que sobrou. Vou passar a costura e já volto a mostrar pra vocês. Pronto, ó, gente, já passei a costura em toda a voltinha aqui, em toda a extensão. E agora o que eu tô fazendo? Tô refilando pra gente dar um acabamento aqui com zigue-zague. Então, eu tô refilando aqui. Pra ficar bem rente a costura que eu fiz. A gente já corta essas linhas que estão sobrando, tá vendo? Por quê? O que a gente vai fazer? Tá vendo dessa forma? Eu deixei a costura tá aqui, ó. E eu cortei bem perto dela. O que a gente vai fazer aqui pra dar um arremate? Pra não ficar bonito, lógico. E pra não ficar descosturando. Eu vou passar um zigue-zague apertadinho aqui em toda a costura que a gente já fez aqui. Bem em cima dela. Vai ficar como se fosse um overlock. Dá um acabamento e não vai desfiar a nossa peça por dentro. Vou passar o zigue-zague e aí eu volto a mostrar pra vocês como que ficou esse acabamento.
Ó, prontinho, passei o zigue-zague, tá vendo como dá um acabamento bonito? Não vai desfiar a nossa peça e dá um acabamento legal. E aí agora a gente vai desvirar ela. Ajeitadinho aqui nas pontas. Depois a gente corta essa linha aqui que sobrou. E tá pronta a nossa peça, ó. Que lindo que ele fica. Aqui fica com o fitinho pra gente pendurar. E aqui a gente coloca os saquinhos e tá prontinho. Gostaram? E aí, meus amores, gostaram do nosso passo a passo? Fácil de fazer, né? Fica lindo, fica prático. Então, se vocês gostaram, comentem aqui com a gente. Compartilha com quem vocês acham que deve fazer este kit aqui. E quando você fizer a sua peça, use a hashtag LojaTear. A gente vê os produtos que vocês fazem, pra gente também compartilhar nas nossas redes. Então é isso. Gostou também? Curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, que aqui tá cheio de passo a passo, um mais lindo que o outro. E sempre aqui eles estão colocando um passo a passo bem legal pra vocês, tá bom?